E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários do agronegócio. E eu não estou falando de Fiagro, tá? Eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que investem em imóveis físicos voltados para o agronegócio. Eu sei que muitos investidores não gostam dos Fiagros, tá? Então, eu resolvi trazer essa opção de fundos que investem em imóveis físicos voltados para o agronegócio. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo, também deixa o like para ajudar o canal a continuar crescendo, combinado? Bom, então vamos lá, começar a falar aqui de 3 fundos imobiliários, tá? Que investem em imóveis físicos voltados para o agronegócio. O primeiro deles é o BTAL11. Eu abri aqui o relatório gerencial e eu vou passar aqui em todos os principais pontos de cada um desses fundos aqui para você ficar informado sobre eles, saber exatamente o que são e como eles ganham dinheiro, como eles geram receita. Então, o primeiro aqui é o BTAL11, ele é um fundo imobiliário administrado aí pelo BTG. Ele é um fundo que investe no segmento de logística do agronegócio. A gente pode ver aqui no objetivo do fundo, tá? Ele fala aqui que o fundo BTG Pactual Agrologística tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e valorização das suas cotas no longo prazo através da aquisição e construção de ativos de escoamento, armazenagem e distribuição de grãos. Então ele é aquele fundo que compra aqueles grandes armazéns que a gente vê muito próximo das rodovias, armazéns que armazenam grãos e também fazem distribuição de grãos. Também ele investe naqueles centros de distribuição de sementes para o agronegócio. E ele engloba toda a cadeia do agronegócio, então soja, milho, feijão, algodão, toda a cadeia do agronegócio. Tá? Ele pode investir em todos esses tipos de ativo que são da logística, né? Que ajudam na logística do agronegócio, na logística de grãos e sementes. Tá? Então ele começou aqui o início das suas atividades em fevereiro de 2021, tá? Então ele é um fundo recente na bolsa. O administrador é o BTG Pactual. A gestão também é feita pelo Banco BTG. A taxa de administração é de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido e ele não possui taxa de performance. Ele tem 5.982.736 cotas no mercado, então ele é um fundo que tem bastante cotas já no mercado. São 44.827 investidores, o prazo médio dos contratos é de 9 anos e ele possui 11 ativos, então somando todos os galpões, todos os armazéns que esse fundo possui no portfólio, somando tudo, são 11 ativos no total. Então ele é um fundo já bem diversificado, tá? Um fundo bem grande. Apesar de ele ser recente, ele é um fundo grande na bolsa, tá? Mais algumas informações aqui que eu tenho para mostrar. A exposição por ativo, então 69% do patrimônio do fundo está alocado nesses imóveis físicos, 28% está alocado em CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, então ele também investe uma parte ali em títulos de dívida. Ele também tem renda fixa, 3%, e outros investimentos aqui de 1%, tá? Então aqui a gente vê a composição, no gráfico da esquerda a gente vê a composição do patrimônio total do fundo. Então são 554 milhões em imóveis, 188 milhões em CRI e 17 milhões em renda fixa. Então ele é um fundo bem diversificado, ele não investe somente em imóveis físicos, tá? Aqui a gente tem o histórico de resultado. Eu sempre gosto de olhar nos últimos 12 meses para ver como é que o fundo, como é que está a distribuição do fundo, se ele está distribuindo uma quantia razoável, normal, ou ele está distribuindo a mais, tá? Alguns fundos acabam distribuindo mais do que podem, mais do que geram, somente para manter dividendo, tá? Então é muito importante você olhar esse histórico aqui no relatório gerencial. Se a gente olhar aqui no fundo nos últimos 12 meses, ele teve uma receita de 65,141 milhões, tá? E ele distribuiu 57,957 milhões, o que dá um total de R$ 9,76 por cota e o total distribuído foi de 101%, tá? Então aqui está tranquilo. Se a gente pegar o total acumulado aqui na outra coluna, ele distribuiu 100% dos rendimentos, tá? E aqui a gente tem, nesse outro gráfico, a composição do resultado. Então, da onde que vem os dividendos do fundo. Então, 58 centavos aqui por cota. Esse relatório gerencial é do mês de junho de 2023, tá? Então, 58 centavos
vieram da receita dos imóveis físicos que o fundo tem e estão alugados, estão locados, 16 centavos da receita de CRI e 0,03 da receita da renda fixa. Então essa é a composição do resultado. Veio um pouco de renda fixa, um pouco dos CRIs que o fundo tem e o resto veio aí dos aluguéis dos imóveis. A maioria vem dos aluguéis dos imóveis que ele tem locado. Os tipos de contrato que esse fundo possui são todos atípicos, então 100% contratos atípicos, o que é melhor para fundos que investem em imóveis físicos. E aqui a gente tem no gráfico da esquerda, a gente tem o tipo de ativo e a porcentagem imobiliária contratada. Então 19% da receita do fundo vem de terminal de transbordo, tem 14% em centro de recebimento de grãos, 9% em terminal portuário, 9% em armazém refrigerado, tem também aqui 27% que vem dos recebíveis, tá, dos certificados, 14% em armazém graneleiro e 8% em complexo industrial de sementes. Então ele é bem diversificado essa receita, ele não tem a receita concentrada em um único ativo, então são vários. Você pode ver, ele tem terminais, tem centros de recebimento de grãos, tem terminal portuário, armazém refrigerado, armazém graneleiro e complexo de sementes. Então ele é bem diversificado, tá? Na questão aí de receita e de ativos. E os indexadores desses contratos, desse fundo, são todos o IPCA. Tá? Então, dito isso, a gente já entendeu em que o fundo investe, como ele gera suas receitas, de onde vêm as suas receitas. Agora vamos dar uma olhada como é que está aí atualmente o fundo, né? Como é que estão os indicadores fundamentalistas. Atualmente ele é cotado a R$ 90,91, liquidez de quase 1 milhão, o último rendimento foi de 73 centavos por cota. E o dividend yield dos últimos 12 meses está em 10,8%. Então ele está entregando um ótimo rendimento. Tá? Apesar de ser um fundo que investe em imóveis físicos, ele está entregando um ótimo rendimento, muito por conta daquela parte que ele tem em CRIs. Tá? Aquilo aumenta o dividend yield do fundo. O valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 104,68 e ele está sendo negociado a R$ 90,91, o que dá um PVP de 0,86. Então ele é um bom fundo imobiliário, ele tem uma boa diversificação, tem uma boa liquidez, investe em um segmento que tem muito para crescer, tá? E ainda está com desconto em relação ao valor patrimonial. Por isso eu trouxe ele aqui. Ele é um ótimo fundo aí do setor do agronegócio. O segundo fundo desse vídeo é o RZTR11, o Risa Terrax. Ele é um fundo imobiliário também aí do agronegócio, tá? Só que ele investe em imóveis físicos, então ele compra terrenos, ele compra propriedades e aluga essas propriedades aí para empresas e produtores rurais estarem produzindo nessas terras, assim como diz aqui no objetivo do fundo. Ele também pode comprar terrenos degradados, tá? Imóveis rurais degradados, e melhorar aquela terra, fazer a correção de solo para estar posteriormente vendendo ou alugando. Então ele tem essas duas estratégias, tá? Ele compra e aluga, ou ele pode comprar e recuperar aquele terreno para vender ou também para continuar alugando. Então basicamente essas são as estratégias que o fundo utiliza. A gestão desse fundo é feita pela Risa, a administração do Banco Genial. O início das atividades foi em outubro de 2020, então ele é um fundo já aí com quase 3 anos de bolsa. Ele possui mais de 11 milhões de cotas no mercado e a taxa de administração é de 1,25%. Taxa de performance 20% acima do CDI mais 2%. E o pagamento dos rendimentos é sempre no quinto dia útil do mês. Então, todo quinto dia útil do mês ele faz o pagamento dos seus dividendos. Ele cobra aqui um pouco, uma taxa de administração um pouco mais alta, tá? Mas ele é um fundo que entrega uma performance muito boa também. A gente já vai falar aqui sobre rentabilidade. Mais alguns números interessantes aqui para a gente olhar desse fundo. Ele tem aí 15 ativos no portfólio. Então, apesar de ele ser um fundo aí com 3 anos, quase 3 anos de bolsa, ele já possui 15 ativos, são 15 propriedades. Então, ele é bem diversificado, tá? 100% aí dos contratos de arrendamento rural, prazo médio dos contratos de 8 anos e a porcentagem de taxa de arrendamento médio é de 12,10%. Então ele é um fundo que foi criado para entregar uma rentabilidade em torno de 1% ao mês no longo prazo. A gestão mesmo já falou isso em alguns vídeos, tá? Em algumas aulas que eles mostraram aqui pra gente. No YouTube tem, tá? É só você procurar lá os vídeos sobre a gestão. Eles falam que esse fundo foi criado justamente com a intenção de entregar uma rentabilidade líquida para os investidores de 1% ao mês no longo prazo. Então, a
porcentagem média dos contratos, né, a taxa desses contratos média é de 12,10%, justamente para tentar entregar essa rentabilidade de 1% ao mês. Então, por isso ele cobra uma taxa um pouco mais alta, ele tende a entregar uma performance melhor no longo prazo. Ele possui 90.522 cotistas, então já tem bastante investidor aí neste fundo. Tem mais algumas coisas que eu quero mostrar aqui para vocês no relatório, que é esse histórico aqui de dados, tá? Vamos pegar aqui desde o início do fundo, ele teve um total de receitas de 373 milhões e ele teve despesas de 47,2 milhões, o que deixou o fundo com resultado líquido de 325,8 milhões e uma distribuição de 99% dos dividendos, que dá um total de R$ 31,89 por cota desde o início do fundo. Então ele entrega aí praticamente todo o seu dividendo aos cotistas. E mais aqui embaixo, no relatório gerencial, a gente tem as propriedades que o fundo possui. Aqui nessa tabela a gente tem todas as propriedades, os 15 imóveis que o fundo possui, tá? A primeira aqui, vou dar um exemplo aqui só da primeira e as informações que ela tem aqui. A primeira propriedade é localizada aí no Piauí, em Bom Jesus. O total são 9.000 hectares e são produzidos aí nesse terreno soja, milho e sorgo, tá? Aqui a gente tem o arrendatário, que é o Grupo Fritzen, é uma empresa, tá, do agronegócio. A taxa do contrato é de 11,85% e o arrendamento vai até 2034. Então são todos contratos longos com uma rentabilidade média acima de 12%, o que pode entregar aí para os cotistas mais de 1% ao mês no longo prazo. Agora que a gente já viu no que o fundo investe, como ele gera suas receitas, vamos ver como é que ele está atualmente, né? Como estão os indicadores desse fundo agora. Tá? Só um pouquinho aqui que a minha internet está um pouco lenta hoje. E pronto, agora a gente tem aqui os indicadores. Ele está custando atualmente R$ 95,10, liquidez de 1,9 milhão. O último rendimento foi de 85 centavos. E olha só, dividend yield dos últimos 12 meses de 12,9%. Então eu falei que esse fundo aqui ele tem essa tendência, é o que a gestão pretende entregar 1% ao mês no longo prazo. Então aqui a gestão está cumprindo ainda com o seu prometido, com o seu compromisso, entregando 12,9% nos últimos 12 meses. Tá? O valor patrimonial desse fundo é de R$ 97,29, então a gente tem um PVP de 0,97. Então, além de ele estar entregando uma boa rentabilidade, ser um fundo bem diversificado, investir num segmento que tem muito para crescer, ele ainda está com desconto em relação ao valor patrimonial. O terceiro fundo desse vídeo é o BTRA11, tá? O BTRA11. Ele é um fundo que basicamente tem a mesma estratégia que o RZTR tem, tá? Ele compra terrenos, tá? Imóveis rurais e aluga, né? Cede contratos de aluguéis desse terreno para produção para empresas e produtores rurais e também pode comprar terreno, né? Renovar aquele terreno, fazer a correção de solo para estar posteriormente vendendo com lucro ou até locando esses imóveis também. Então, basicamente, tá falando aqui por cima, é a mesma estratégia do RZTR, tá? Então, eles fazem basicamente a mesma coisa. O início foi em junho de 2021. A administração e gestão é do Banco BTG também. A taxa de administração é de 1,20 ao ano sobre o patrimônio líquido, taxa de performance de 20% sobre o IPCA mais 4%. Então, ele também cobra uma taxa um pouco mais alta. Eu já vou te mostrar que isso também tem uma explicação. Ele entrega também um resultado grande, tá? Um resultado bom. Quantidade de cotas, mais de 3 milhões de cotas no mercado. Então, olhando aqui, ele tem mais de 20 mil investidores, na verdade são 20.675 investidores, 6,5 anos aí de prazo médio dos contratos. Vamos descer mais para baixo aqui e olhar alguns números desse fundo também aqui no relatório da gestão. Primeiro é a exposição por tipo de ativo, então 68% do patrimônio do fundo está alocado em imóveis físicos, ele tem 27% aqui em contas a receber e 5% em renda fixa. Então, a maior parte do patrimônio está alocado realmente em imóveis físicos. Olhando aqui o histórico de resultado, vou pegar aqui nos últimos 12 meses, tá? Total de receitas de 38,8 milhões, total de despesas de 5,6 milhões, o que deixa o fundo aí com uma distribuição de 99% do resultado, o que está dentro aí dos padrões. E a maior parte dessa receita vem aí dos imóveis físicos, né, das propriedades rurais que o fundo tem locadas. Então, o tipo de ativo, né, de onde vem das culturas, de onde vem a receita, né, das culturas que mais vem a receita do fundo. O milho representa 40% da receita.
algodão 10% e soja 50%. Então ele é diversificado entre culturas, mas as principais são o soja e o milho. Os contratos são atípicos e os indexadores, todos aí indexados ao IPCA. Então, essa é basicamente aí a forma como o BTRA11, tá? E faz aí, entrega seus resultados e gera suas receitas. Atualmente ele está cotado a R$ 73,55, liquidez acima de 600 mil reais, rendimento de 56 centavos, né? O último rendimento foi de 56 centavos, dividend yield de 13,10% nos últimos 12 meses, patrimônio líquido de quase 400 milhões e o PVP de 0,62, então ele tem um grande desconto aqui em relação ao valor patrimonial, tá? Então esses foram os 3 fundos aí do agronegócio que investem em imóveis físicos. Lembrando sempre, não é recomendação de compra, tá? Se você tiver interesse em algum desses fundos, eu sugiro que você faça uma análise mais aprofundada, tá? Você estude mais para saber mais detalhes sobre esse fundo. Aqui eu trago apenas uma análise superficial para te dar algumas opções para você estar estudando e posteriormente talvez estar investindo neles, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.